Oi, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de contos Nós Matamos o Cão Tinhoso, do escritor moçambicano Luiz Bernardo Romuana. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas em relação a esse conteúdo, vocês fiquem à vontade para me mandar. No final dessa aula vão ter várias formas para me contatar, tudo bem? Então, começando a aula, efetivamente, esse é o curso que a gente vai seguir aqui. Eu começo fazendo uma breve introdução a respeito do autor, né, do Romuana. Em seguida, a gente vai falar do país no qual ele nasceu, né, e no qual ele viveu, que vai influenciar muito a escrita de Nós Matamos o Cão Tinhoso. A gente vai fazer uma análise muito breve dessa obra. Eu farei também um resumo dos 8 contos que integram esse livro, e por fim eu vou comentar algumas personagens que são mais centrais para o entendimento da obra. Então, vou começar falando a respeito do escritor. Ele nasce em Maputo, que é a capital de Moçambique. Ele é o que a gente chama de autor engajado, ou seja, ele lutou de forma ativa pelos seus ideais, como, por exemplo, pela descolonização de Moçambique, país esse que foi colonizado por Portugal, né? Ou seja, um país como se fosse irmão do Brasil, certo? Ele atua na linha de frente desse movimento, ele participa da Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, Frente de Libertação Moçambicana, um movimento de clara orientação marxista e que lutou também pela independência do país. E, em decorrência disso, ele acaba sendo preso. Esse é um escritor que ainda está vivo, tudo bem? Falando agora do país do Romuana, ou seja, de Moçambique, né, esse país africano, que é banhado pelo Oceano Índico, fica de frente da ilha de Madagascar e cuja capital é Maputo. Bom, Moçambique foi colonizado, como eu já falei com vocês, por Portugal, certo? Ele só vai conseguir a independência em 1975, ou seja, é algo muito recente quando a gente está falando de história. É só vocês compararem, por exemplo, com o processo de independência do Brasil. Ou seja, Moçambique se tornou livre de Portugal muito tardiamente. E essa informação vai ser muito importante, como vocês vão ver. Mas o que estava acontecendo no país europeu e que propiciou essa libertação, né, que propiciou a articulação dos moçambicanos pela independência do país. Então, em Portugal, estava tendo a Revolução dos Cravos, que foi um levante contra o regime salazarista, né, contra a ditadura do Salazar, certo? Bom, isso permitiu a independência de Portugal, portanto, em 1975, né? Movimento esse que foi encabeçado pela Frelimo, de orientação marxista, né, socialista. Mas o que acontece depois disso? Surge uma oposição à Frelimo, que é justamente a Renamo, ou seja, a Resistência Nacional Moçambicana, que era um movimento de inclinação capitalista, ou seja, se num contexto internacional a gente estava tendo a Guerra Fria, a Frelimo era apoiada pela União Soviética e a Renamo pelos Estados Unidos. Então, o conflito entre esses dois polos políticos antagônicos vai dar origem a uma guerra civil que se estendeu até 1992, ou seja, também algo super recente, né? Então, Moçambique ainda está se recuperando dos estragos dessas guerras, no plural, certo? Bom, outra informação que eu trago para vocês é que em Moçambique se falam várias línguas, né? Entre as quais a gente pode citar o Ronga. Então, o Ronga, ele vai ser constantemente referenciado e Nós Matamos o Cão Tinhoso. Importante que vocês saibam, né, que é uma das línguas faladas em Moçambique. Bom, agora a gente entra na obra propriamente dita. Ela é composta de 7 contos, e a edição brasileira, ela incluiu mais um, que é o 8º. Esse 8º, portanto, ele tem menos chance de aparecer no seu vestibular, mas de qualquer forma a gente vai analisar aqui com vocês também. Ano de publicação foi 1964, e o contexto do país realmente
era essa guerra de independência, né, e, portanto, Moçambique ainda estava sob o domínio de Portugal, certo? Sob o domínio do colonizador europeu branco. E, portanto, esse conflito entre colonizador e colonizado, entre explorador e explorado, entre dominador e dominado, é muito constante nessa obra e é muito importante, tá? Ele permeia basicamente todos os contos, né? Esse binômio aqui que eu apontei para vocês. Então, daí a importância de entender todo o contexto, né? E história de Moçambique, mesmo que de forma bem breve, bem resumida. Bom, e se o colonizador europeu ele fala a língua portuguesa, o colonizado vai falar o Ronga. E essa dualidade, ela também está presente no livro, né? Como que isso aparece? A língua portuguesa, por exemplo, ela vai ser aqui um elemento de distinção social, ou seja, o fato de você falar o português já te coloca em uma posição socioeconômica mais elevada, vamos colocar assim. Então, essa é uma oposição que também vai ser muito central para esse livro. Bom, o colonizador, como que ele é representado aqui? Ele é representado como uma espécie de vilão. Ele é marcado por autoritarismo, pela violência, pela opressão, ou seja, tudo de ruim está sendo associado ao branco europeu. Essa é uma obra que também vai trazer temas como racismo, como machismo também. A gente já vai ver um exemplo prático de como isso se dá no interior da obra, tá? Traços de homofobia também vão estar presentes, e sempre de forma a denunciar essas formas de preconceito, tudo bem? A literatura aqui, ela não vai servir simplesmente a um propósito ético, tá? Ela não funciona apenas como panfleto político, certo? Ela também possui um caráter estético, ou seja, de trazer sensibilidade mesmo, é muito poético, é muito poética aquela escrita, tudo bem? Então, além do conteúdo ser muito bem trabalhado, a forma também o é, certo? Essa é uma história que vai trazer o ponto de vista do oprimido. Então, por exemplo, vai haver várias personagens que são trabalhadores. O ponto de vista infantil também vai ser muito bem trabalhado aqui, né, na forma de personagens crianças que assumem um protagonismo, e nós matamos o Cão Tinhoso. O estilo vai ser caracterizado justamente por esse conflito entre o português e o Ronga, certo? Vai haver marcas da oralidade, e o tempo, como eu já havia mencionado para vocês, ou como vocês devem imaginar, se refere à Guerra de Independência, certo? Ou seja, Moçambique que visava sua independência em relação a Portugal. O espaço é principalmente Moçambique, né? Aliás, o espaço é Moçambique, mas é principalmente as machambas. O que é machamba? A machamba é uma espécie de área agrícola, área rural, tudo bem? Então, vai ser um espaço muito importante aqui. Talvez esse seja o slide mais importante da aula, então nele eu vou trabalhar com duas concepções bastante diferentes de como combater o explorador, né? De como se opor a ele, tudo bem? Então a gente vai ter como que os idosos vão travar essa batalha contra o branco europeu e como que os jovens farão isso. Então os idosos, eles são caracterizados por uma sabedoria, por uma prudência, eles são bastante ponderados, ou seja, eles pensam antes de agir. E, portanto, em uma metáfora do livro, eles vão ser associados a um cavalo manso, tá? Já os jovens, eles possuem como traços idealismo, impulsividade, eles agem sem uma reflexão prévia, e, portanto, eles vão ser associados a um cavalo doido. Ou seja, esses são dois modos pelos quais é possível lutar, por exemplo, pela independência de Moçambique, certo? O livro não chega a dizer explicitamente
se tem um lado melhor que o outro, por exemplo, se tem um lado que está certo e outro errado, não é essa a questão. O que é dito no livro é que ambos os cavalos, eles vão morrer, ou seja, o cavalo doido, ele é abatido muito rapidamente. Já o cavalo manso, ele é assassinado todos os dias, aos poucos, mas ambos os cavalos morrerão, né? Ou seja, serão abatidos pelo branco português europeu, ok? Enfim, então isso vai ser bastante importante. Eu queria que vocês tivessem essa ideia bastante consolidada, porque ela vai ser a chave para o entendimento de diversos contos. E falando neles, a gente começa a análise com Nós Matamos o Cão Tinhoso. Eu vou tentar sempre trazer alguns aspectos técnicos desses contos. Então, por exemplo, o foco narrativo é sempre importante. Saibam que basicamente todos os contos têm como foco narrativo a primeira pessoa, tá? Vai ter apenas uma exceção que eu vou comentar com vocês. E guardem também essa personagem, que é o Ginho. Ele é o narrador do primeiro conto e ele volta a aparecer para narrar 2 outros contos. Então, uma personagem muito importante. Bom, no primeiro texto, em Nós Matamos o Cão Tinhoso, Ginho, ele é um garoto sensível, tá? Bom, esse texto ele vai trazer basicamente 3 espaços: a escola, um clube e uma estrada. Então, nessa escola, o Ginho estudava e ele entrava em contato com diversas outras crianças, os seus colegas, entre os quais a gente pode citar, por exemplo, o Kim, que é um menino branco e que fazia bullying com os demais colegas, com as demais crianças, certo? E uma outra menina que estudava também nesse colégio é a Isaura. A Isaura era uma garota bastante excluída, ela era tida por muitos como louca, então eles acabavam marginalizando ela, certo? E essa menina, ela tinha identificação com o cachorro, que é o cão tinhoso, que dá título à obra também, né? O que é cão tinhoso? Tinhoso é doente, tá? Então, era um cão cheio de feridas, todo feio, e ele era inclusive ignorado por outros cães. Ou seja, a gente tem uma espécie de espelho que assemelha a Isaura ao cão tinhoso, tudo bem? Bom, então isso é o que se passa na escola. Aí depois a história corta, né? A gente fica sabendo o que se passa no interior de um clube, em que uma outra personagem branca também, o senhor administrador, jogava cartas com o doutor da veterinária, também branco, e cujo nome, né, é senhor Duarte. Então, eles jogavam cartas, o senhor administrador perde esse jogo e ordena de forma bastante aleatória e bastante injusta também que o doutor da veterinária matasse o cão tinhoso, simplesmente porque ele estava passando lá perto enquanto eles jogavam. Ou seja, super X, né? Tadinho do cão, que não tinha nada a ver com o fato do senhor administrador ter perdido. Enfim, o senhor Duarte, ele não quer fazer isso, ele acaba delegando a tarefa para o grupo de amigos do Ginho e do Kim, e ele até ameaça, né, falando que se as crianças não matassem o cão, eles seriam denunciados por usarem armas aos seus pais, né, ou seja, seriam relatados para os seus pais. E eu chamo atenção para esse fato, né, crianças usarem armas, isso só é possível em um contexto de guerra, em um contexto de guerra de independência. Bom, o fim da história se dá no interior de uma estrada, onde eles finalmente executariam o bicho, mas todo mundo hesita em fazer isso, em cumprir essa tarefa, principalmente o Ginho, sensível que era. No entanto, eles acabam efetivamente fazendo isso, ou seja, eles matam o cão tinhoso, e a Isaura, que era sua dona, ela vê tudo isso, ela chora, enfim. E no final da história, inclusive o Kim, ele acaba pedindo cola para o Ginho, né? Ou seja, dando uma ideia de que nada mudou após a morte do cão. Um outro detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar é que quando eles vão para matar o cão tinhoso, o Kim
que era bastante racista com os outros, né, com seus colegas, ele acaba cometendo um certo machismo, uma certa homofobia, quando ele chama o Ginho de maricas. E ele chama o Ginho de maricas porque esse último não queria atirar no cachorro, tá? Bom, então esse é o primeiro conto. Esses são os destaques que eu faço para vocês. Aqui o cão tinhoso, é um cão todo machucado, doente, enfim. E a gente pode se perguntar o que, que ele representa, qual que é a simbologia por trás do cão tinhoso. Bom, o cão tinhoso, ele pode representar o português, né, o branco europeu. Alguns elementos textuais permitem a gente dizer isso. Então, por exemplo, o cão tinhoso, ele é caracterizado como tendo olhos claros, a semelhança, por exemplo, de um português. E essa simbologia é muito forte, né, de jovens estarem matando o cão tinhoso, ou seja, da mesma forma que os jovens revolucionários moçambicanos estavam expulsando os portugueses daquela região, ou seja, estavam conseguindo a liberdade em relação a Portugal. Então, a gente pode fazer essa aproximação. É óbvio que existem muitas outras interpretações, conforme vocês vão pesquisando por aí, mas eu chamo a atenção para essa inicialmente. Segundo conto, Inventário de Móveis Adjacentes, a gente tem de novo que o narrador é o Ginho. Dessa vez ele não consegue dormir, ele está num estado de insônia, né? E isso aponta para a imobilidade social na qual Moçambique vivia. E por conta de todo esse contexto de guerra de independência, etc. Então, é como se o país tivesse também nesse estado de transe. Então, entre o sono e a vigília, tudo bem? Portanto, a gente tem aqui outra metáfora. Bom, nesse conto é feita a descrição da casa do Ginho, dos seus familiares, ou seja, pai, mãe, os irmãos do Ginho também, e todos eles pertencem a uma classe econômica que a gente considera como intermediária. Então, por exemplo, eles possuem empregados que trabalham nessa casa, a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre eles, e eles também apresentam um domínio sobre a língua portuguesa. Lembra que eu comentei que é um elemento de distinção social? Apesar disso, eles moravam numa casa relativamente pequena, tinham que dividir os quartos, não tinha um quarto para cada um, enfim, isso coloca eles como pertencentes a uma classe intermediária. E é muito legal porque esse conto ele trabalha com as entrelinhas, com o não dito. Então, por exemplo, existe a sugestão de que o pai do Ginho ele esteve preso, muito provavelmente por ser subversivo, muito provavelmente por ser revolucionário. E a prova disso é que ele gosta de dormir com as portas e as janelas fechadas. Outra prova é que os livros dele ficam escondidos debaixo da cama. A gente até pode se perguntar se seriam livros ideológicos, livros que são favoráveis à revolução, né, que são favoráveis à libertação em relação a Portugal. E isso em oposição às revistas da mãe. As revistas a gente entende como algo mais superficial, né, não tem aquela profundidade dos livros. E aí, portanto, elas ficam expostas em uma mesa central nessa casa. Não tem por que elas serem escondidas como esses livros que supostamente seriam ideológicos, né? O conto nunca deixa isso muito claro, deixa isso muito explícito. E, portanto, a gente pode entender que a maior herança que essa família deixa para o Ginho, né, para os seus irmãos, é o conhecimento, né, que é a verdadeira arma contra o colonizador. Então, um conto bastante interessante para vocês. Terceiro conto, Dina, talvez um dos mais pesados, chama atenção para o fato de que ele é o único narrado em terceira pessoa, ou seja, aqui a gente tem um narrador que se coloca externo à narrativa, ou seja, ele não é personagem. A ação ela vai se passar no interior de uma machamba, que é uma plantação de milho, né? No caso desse conto.
E o nome também é bastante interessante de vocês entenderem o significado. Dina vem de dinner, né? Dinner, palavra inglesa, e que remete ao período da refeição, né? Refeição de quem? Refeição dos trabalhadores que faziam suas funções no interior dessa machamba, no interior dessa plantação. Aqui a gente tem uma situação muito triste de trabalho análogo à escravidão, e um desses trabalhadores é o Madala. O Madala, ele é um idoso, ele era mais experiente, ponderado, respeitado, e ele trabalhava para o capataz. Não preciso nem dizer que é um homem branco. O velho, ele era pai de Maria, que é uma prostituta, e ao longo da narrativa, o capataz, ele acaba violentando sexualmente a Maria. Ele não sabia do parentesco dela com Madala, e depois que ele descobre esse parentesco, né, depois que a Maria diz que era filha do idoso, o capataz ele fica desconcertado, porque o Madala era um homem bastante respeitado naquela plantação. Então, ele tinha muitos aliados, ou seja, o capataz poderia ser vítima de um motim que o exterminasse, certo? Então, em decorrência de tudo isso que eu acabei explicando, ele acaba oferecendo como uma espécie de pedido de desculpas. Então, ele acaba oferecendo uma garrafa de vinho para o Madala. Ele acaba aceitando, né, o idoso acaba aceitando, e ele bebe todo o conteúdo daquela garrafa, devolvendo-a para o branco. Bom, um jovem trabalhador também dessa machamba, ele vê tudo isso acontecendo, ele fica bastante revoltado, ou seja, ele queria que o Madala ele fosse mais reativo, ele queria que o Madala partisse para cima do capataz, até porque ele teria aliados, né, para dar cabo dessa revolta. Mas, como isso não acontece, esse jovem acaba cuspindo na direção do Madala. O que o capataz faz? Ele acaba dando uma garrafada na cabeça desse jovem, acaba abrindo o seu couro cabeludo, né? Então, uma cena também super violenta, assim como também a gente pode dizer que foi a cena do estupro, tudo bem? Então, já comentei com vocês, um conto bastante violento, bastante pesado, mas ao final a gente pode ficar com uma pergunta, né? Por que o Madala não fez nada? Por que ele não partiu para cima do capataz, de forma violenta mesmo, já que ele teria o apoio dos seus parceiros? Ele não fez nada porque ele é cavalo manso, ou seja, ele entende que a partir do momento em que ele se revolta contra o capataz, ele provavelmente vai ser vítima de uma opressão organizada pelos colonizadores, tá? E quiçá até morto por conta disso. Eles poderiam até matar o capataz naquele contexto, até porque eles estavam em maior número. No entanto, nada impediria que o branco português mandasse outros homens brancos para exterminar todas aquelas pessoas, tudo bem? Então ele agiu de forma sábia, de forma ponderada. Ele foi cavalo manso. Ele optou por não fazer nada, ou qual que foi a vingança dele? Beber todo o vinho da garrafa que ele foi presenteada. É a única forma realmente que ele tinha de se revoltar. Então, são provocações que o livro faz em relação a formas de você, enfim, lutar pelo seu ideal, tá? O quarto conto se chama A Velhota, também narrado em primeira pessoa, só tomem cuidado porque o narrador aqui não é o Ginho. Então, esse narrador, que também é personagem, que é o protagonista, ele é vítima de um soco que o leva ao chão. No início, a gente não sabe muito bem o motivo desse soco, mas depois a gente fica sabendo que provavelmente ele teria sido violentado pela polícia da metrópole, em um ato bastante arbitrário de abuso de poder. Isso não é algo que fica extremamente explícito no conto. Eles descrevem, né, o narrador descreve o seu agressor como alguém que estava bem vestido, estava vestido de preto, tinha um cinto. Então a gente pode inferir que foi
a polícia ou um representante oficial de Portugal. Bom, por que ele foi vítima, né, dessa agressão? Isso também não é dito de forma explícita, mas a gente pode pensar que esse narrador, ele era um combatente no passado, ou seja, ele era um cavalo doido, tá? E depois ele até vai se arrepender de ter sido esse cavalo doido, de ter sido muito reativo, porque ele sofreu na pele todas as consequências que isso traz, como, por exemplo, violência policial. Bom, inicialmente ele hesita em voltar para sua casa, né, que era um cenário de extrema pobreza. Eles até dividiam o arroz queimado, porque não tinha realmente muito o que comer. E lá, né, nessa casa, se encontrava a velhota que dá título ao texto, que é sua mãe. Ela entende tudo que havia acontecido, né, com o filho, e o narrador, ele ao mesmo tempo tenta proteger a inocência dos irmãos mais novos. Ele almeja que esses irmãos caçulas, eles não sigam pelo mesmo caminho que ele, né, que o narrador, porque esse caminho leva a você ser vítima de um ato de extrema violência, como um soco desferido pela metrópole. E esse conto, né, quando eu estava preparando a aula, eu lembrei de um conceito de um filósofo camaronês, o Achille Mbembe, que é justamente o de necropolítica. O que é necropolítica? É a política da morte, literalmente. Ou seja, é o fato de que alguns corpos são marcados para morrer. E a gente sabe que não são quaisquer corpos, são corpos de pessoas pretas, né? Mulheres, pessoas LGBT, enfim, corpos marcados para morrer, tá? Então, a FUVEST também pode abordar esse conceito em uma questão sobre o quarto conto. No quinto, a gente tem, de novo, o Jim como narrador, protagonista. E dessa vez tem uma cobra, uma mamba, que estava solta na casa da sua família. O garoto, ele vai brincar com o cachorro, o Totó, que também estava na companhia de outro cão, né, que é o cão do senhor Castro, um branco, né, e esse outro cão se chamava Lobo. O lobo acaba sendo vítima dessa serpente, ele acaba morrendo, e o seu branco dono, ele acaba indo tirar a satisfação com o pai do Ginho, né, que a princípio não tinha nada a ver com a história. Mas, de novo, é a injustiça perpetrada pelo colonizador, tudo bem? E aí, o que o papá, né, o pai do Ginho, o que ele faz? Qual que é a reação dele? Ele fica revoltado com tudo isso que lhe aconteceu? Não, porque ele é cavalo manso, ele pondera, ele sabe que haveria uma consequência se ele reagisse de forma violenta, por exemplo, contra o senhor Castro, né? Então ele acaba pagando a indenização que esse branco estava exigindo dele. É justamente nesse conto que a gente tem a metáfora dos cavalos, né? Ou essa alegoria. Então, o cavalo doido a gente pode pensar como jovem revolucionário. Ele vai ser abatido de forma muito, muito precoce, muito veloz pelo dominador. Já os cavalos mansos, eles são mortos dia a dia, aos poucos. Ou seja, ambos vão ser mortos, mas o ritmo com que isso acontece, ele vai variar, a depender da sua forma de abordar esse inimigo comum. O sexto conto, ele é bastante sensível, bastante interessante. Então, nele a gente tem um narrador em primeira pessoa, não é o Ginho, mas é uma criança, e ele quer saber por que as mãos dos pretos são mais claras que o resto da pele. Então, ele vai perguntando para várias pessoas daquela localização, e houve uma justificativa pior que a outra, no sentido de serem respostas racistas. Ou seja, vou dar só um exemplo para que vocês entendam o nível que chega essas respostas. Então, vai ter uma personagem lá que fala para a criança que os pretos têm mão mais clara, têm as mãos mais claras que o resto da pele, porque eles andavam de quatro, né? Ou seja, tinham um comportamento animalesco, portanto, não pegavam sol nas palmas, que eram, portanto, claras. Não preciso nem dizer que é um absurdo, né? Mas, enfim, é o autor criticando esse racismo que estava muito vigente na época. E esse racismo também
Ele aparece na forma de professores, na forma de algo oficializado nos livros didáticos, né? O padre também é racista, ou seja, era um racismo meio que generalizado. E a única resposta que satisfaz a criança, né, que ela, enfim, se contenta, né, com aquele com conteúdo que lhe é respondido, vem justamente da sua mãe. Ela vai dizer que as mãos dos negros são idênticas às dos brancos, porque os seres humanos são, afinal, todos iguais, e não importava a cor da pele. A mulher até chora no final do conto, a gente pode se perguntar se ela também não foi uma vítima desse racismo, dessa forma de violência contra pessoas pretas. Então, super interessante. E eu aponto isso, que é algo muito sério, né, e bastante provocativo, que é do fato do racismo estar contido em livros, ou seja, a ciência também, o lado negativo da ciência, vamos colocar assim, tá bom? A ciência já justificou no passado diversos absurdos, tá bom? Enfim, inclusive ela justificava o racismo, tá? Então, no passado a ciência fazia isso. Então, a gente sempre precisa questionar, tá? O que a gente está fazendo. O sétimo conto, ele se chama Ying Timo, ele é narrado em primeira pessoa. Esse é um narrador observador, então, assim, isso é importante de vocês perceberem. É um narrador observador em primeira pessoa. Ele é personagem, mas não é o protagonista. E também não é o Ginho. Esse narrador, que não é nomeado, ele conhece o personagem central, que é o vírgula 8, vou abreviar aqui como VO, que também vai ser referido no conto como Massinga. Bom, esse Massinga, ou vírgula 8, ele trabalha na venda do Rodrigues, e ele herda uma machamba, né, um território agrícola da sua família. Bom, ele estava se achando entre os pares com as suas terras, né? Ele estava dizendo que as suas terras elas dariam muitos frutos, principalmente depois da passagem do Nhingtimo, né? Que são tempos de tempestades, vamos colocar assim. Então, o Nhingtimo, ele chegaria e ele destruiria todas as plantações dos brancos colonos, certo? Porque eles não tinham o conhecimento dessas especificidades, o conhecimento do clima daquela região, e, portanto, eles sucumbiriam com o Nhingtimo, e a sua propriedade, dessa forma, prosperaria. O problema foi que o vírgula 8 começa a falar, né, sobre o seu plano, sobre o seu planejamento, com várias pessoas, e, portanto, os colonos, eles ficam sabendo. O Rodrigues, ele acaba avisando o administrador, que acaba tomando as terras do vírgula 8. O Massinga, portanto, ele acaba enlouquecendo, ele chega a assassinar os seus amigos e vai ser abatido como se fosse um cavalo doido. No final, o narrador ele se dá conta, né, de que ele é uma pessoa muito passiva, ou seja, ele estava observando o vírgula 8 lutar pelos seus ideais, por aquilo que ele acreditava, mas ele em si, ele ficava caçando rolas, né, são os pássaros que o texto faz referência. Ou seja, ele se dá conta dessa alienação na qual ele vivia, né, e ele almeja modificar a sua realidade para que ele também possa modificar a realidade do seu país, que estava marcada por essa desigualdade provocada pela presença do colonizador, do branco europeu. Algo muito interessante que o conto traz, logo no começo, é uma metáfora em relação às rolas, em relação a esses pássaros, que eles anunciam a chegada do Nhingtimo. Então, a gente pode entender a organização das rolas para roubar as plantações de milho, que é algo que aparece no começo do conto, a gente pode entender isso como uma metáfora para a necessidade de organização entre os próprios moçambicanos, para lutar contra esse inimigo comum que a gente falou a aula toda, né? Então, essa união, essa articulação das rolas pode servir como metáfora para a necessidade de articulação dos moçambicanos para garantir a sua independência. E assim como as rolas,
os moçambicanos também, eles são caçados, eles são abatidos. Então, é uma simbologia bastante interessante, né, que é trazida, repito, logo no início. O oitavo e último conto, ele não estava na edição original, ele foi incluído na brasileira. Então a chance de cair é menor, mas de qualquer forma a gente vai analisá-lo também. Nele a gente tem uma escrita epistolar, ou seja, uma carta, e essa carta é assinada com o nome de Rosita. Não era a Rosita propriamente que tinha escrito aqueles dizeres, na verdade ela dita o conteúdo da carta para o Chico, para o seu amigo, e ela faz isso porque provavelmente ela não tinha o domínio sobre a língua portuguesa, né? Então, ela não sabia escrever, ela pede para o Chico escrever para ela aquilo que ela ditaria. E essa carta tem como destinatário o Manuel, que é um homem que a Rosita ama no presente e que a abandonou quando ela estava grávida da filha, né? Então, é um homem que abandona a mulher e a filha para se juntar aos brancos, para se portar como se fosse um branco, ou seja, o que eu chamei aqui de embranquecimento cultural. No entanto, apesar dele ter feito isso, a Rosita ainda continua a amá-lo, certo? Enfim, é uma carta bastante triste também, né? Essa submissão que ela tem em relação ao Manuel, tá? Enfim, com isso eu termino a análise de todos os contos. Agora a gente vai passar de forma super breve, super sucinta, nos personagens, até porque várias coisas eu já acabei comentando, né? Então, o Ginho, ele narra diversas histórias, e histórias essas que possuem um ponto de vista infantil, da mesma forma que o conto As Mãos dos Pretos também possui essa visão de mundo pueril, né? Muito embora As Mãos dos Pretos não tenha sido narrado pelo Ginho. Os brancos, eles são constantemente referidos no livro, geralmente eles aparecem na forma eles aparecem identificados pelo cargo que eles ocupam nessa sociedade, por exemplo, senhora professora, senhor administrador, doutor da veterinária, senhor padre, etc. Geralmente eles não têm nome próprio, né? Não são identificados pelo nome. Isso encerra uma certa ironia, tudo bem? E por fim, último slide com conteúdo. A Sartina é uma personagem bastante interessante, ela é empregada na casa do Ginho, assim como uma Dunana, né? Então, ambos trabalham na casa do Ginho. Ela é falante do Honga, não tem o domínio sobre a língua portuguesa, e algo que é muito forte nessa personagem é a crendice popular, ou seja, vou dar um exemplo para vocês, ela acreditava que se você fosse picado por uma cobra, e se você comesse o bicho logo em seguida, você estaria curado dos efeitos do veneno dessa serpente, né? Então, uma forma de crendice popular na qual a Sartina acreditava. Bom, gente, com isso eu termino a narração dessa aula. De novo, se vocês tiverem quaisquer perguntas, essas são as formas de me acessar, tudo bem? Então, fico à disposição e até a próxima. Tchau, tchau.